Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís e vim aqui para a gente conversar mais um pouco sobre a resolução de problemas. Na aula de hoje nós vamos fazer a resolução das fichas das páginas 49, 50 e 51. Essa ficha aqui traz um problema para a gente analisar e resolver. Vamos ler o enunciado. No início das aulas, a diretoria da escola Aprender fez um levantamento para saber quantos meninos e quantas meninas estavam matriculados. Ela apresentou os dados no gráfico abaixo. Olhem que o gráfico tem duas colunas. E tem o título, quantidade de meninos e meninas da escola Aprender. O número de meninos a gente consegue ver que é menor que o número de meninas. A gente já conversou antes sobre a importância de ter as legendas no gráfico. Como que eu sei que essa coluna é de meninos? Porque a legenda foi colocada corretamente. Meninos, meninas. E como que eu vou saber a quantidade de cada um na escola? Eu observo esse lado aqui, à esquerda do gráfico, onde está a legenda numérica, indicando as quantidades, tá? Então, para saber o número de meninos, eu vou observar que a altura da coluna está entre o número 500 e 600. Não posso ter certeza de qual esse número, mas eu posso dizer que o número de meninos pode ser, por exemplo, 540, ou 550, ou 560. Ou um número entre eles, 541, 542, 543, mas é um número próximo desses aqui, tá? O número de meninas é maior do que 600, mas não chega a 700. Então, o número de meninas pode ser 650, 660, 670 ou um número entre eles, 655, não sei, tá? Aí, vamos ver o que pede a primeira pergunta. O número de alunos dessa escola pode ser menor que 1000? Vejam, para saber o número de alunos da escola, eu vou somar o número de meninos e o número de meninas. Se eu pegar os menores números que podem ser aqui, 540 e 650, e somar, a resposta é 1190. Para que tivesse menos de 1000 alunos, o número de meninos teria que ser menor, o número de meninas teria que ser menor, porque o número que a gente conseguiu, considerando a menor possibilidade, já deu quase 1.200 alunos. Então, a resposta é não. O número de alunos não pode ser menor que 1000, porque quando a gente soma mais que 500 com mais que 600, a gente vai ter mais do que 1000. Agora aqui diz assim: estime o número de alunos da escola Aprender. O que é estimar? É fazer um cálculo com base nas informações que você tem. Aqui você pode escolher um dos números ali e para meninas também e fazer uma estimativa. Então, se você fizer uma estimativa que tem 1.200 alunos, é uma boa estimativa, porque está perto aqui dos 1.190. Se você acha que você pegou uma régua e você foi medir entre 500 e 600 e daí você descobriu que é mais do que 550 e aqui é mais de 650 e você chegou à conclusão que deu 1.300. Também é uma boa estimativa. A boa estimativa é um valor próximo à soma dos dois valores. Uma estimativa ruim é você dizer que tem 2.000 alunos na escola. Aí seria uma estimativa muito ruim, porque para ter 2.000 alunos na escola,
você teria que a coluna ser maior, chegar perto de 1000, tá? Então, a estimativa você vai colocar o valor que você acha que tem a soma da coluna meninas e a coluna meninos. Vai ser um valor perto de 1.200 ou 1.300. A estimativa não precisa ser um valor exato, tá? O próximo exercício também faz uma pergunta sobre um gráfico. Na escola Viver, sabe-se que o número de alunos é de 3.640. Nessa escola, eles já sabem o número de alunos. Observe o gráfico que representa a quantidade de meninos e meninas matriculados. Olha aqui, ó, meninos. Viram que aqui o gráfico está com uma numeração diferente? Sempre a gente ajusta os números do gráfico em relação às informações que a gente tem. Então, aqui precisou caber o número 1.500, que não tinha no outro gráfico. O número de meninos é próximo de 1.500 e o número de meninas é maior que 2.000. Aí vem a pergunta: é possível saber o número exato de meninas? Vejam que o número de meninos está exatamente em cima de 1.500. Então, a gente pode considerar que o número de meninos é 1.500. Ele não está acima. Pode ser que pela precisão do gráfico tenha uns 10 meninos a mais, mas a gente pode chegar bem mais perto do valor exato, tá? Então, eu vou supor que o número de meninos é 1.500. Agora, como eu sei que o número de alunos é 3.640, será que eu consigo descobrir, chegar a um valor quase certinho de meninas? Eu vou lembrar para vocês uma maneira de resolver esse problema, que é usando esse esquema aqui, em que a gente compara o total, que é 3.640, com as partes. Essa parte são os meninos e essa parte são as meninas. Vocês lembram como é que a gente resolve? A gente faz uma subtração. 3.640 menos 1.500. 0 unidades menos 0 unidades é 0. 4 dezenas menos 0 dezenas é 4. 6 centenas menos 5 centenas é 1. E 3 unidades de milhar menos 1 unidade de milhar é 2. Então, é possível saber o número exato de meninas? Exato, com certeza não. Mas a gente pode considerar que esse valor está quase certinho. Então, sim, nós podemos saber o número exato de meninas porque o número de meninos é 1.500. E qual é a quantidade de meninas? 2.140. Agora, a questão número 3 é: elabore um problema como esse com os dados da sua escola. Como você pode não saber o número de meninos e meninas da sua escola, eu vou colocar aqui os dados da minha escola, que vocês podem usar para resolver se vocês não tiverem o número de alunos de meninos e meninas da escola de vocês, tá? Na minha escola, eu sei que o número de meninos, de alunos total é 1.435, tá? E eu sei que o número de meninas é 723. Agora vocês podem elaborar um problema em que vocês têm o quê? Fazer o quê? Qual a informação que a gente não tem? O número de meninos, tá? Então, se vocês não tiverem o problema, os dados para o problema da escola de vocês, vocês podem fazer com os dados dos alunos da minha escola. Vamos para mais uma ficha. Mais alguns probleminhas para a gente resolver.
O Zoológico de São Paulo foi inaugurado em 1958. Já faz bastante tempo, não é? Quando foi inaugurado, tinha 482 animais. Dentre eles, 9 veados, 2 onças, uma pantera negra, 2 leopardos, 3 jaguatiricas, um urso, 23 papagaios e um rinoceronte. Hoje, mantém uma população de 2.100 animais, então bem mais animais do que tinha na época da inauguração. Devem ter nascido animais novos, devem ter sido comprados, certo? Há quantos anos o Zoológico de São Paulo foi criado? Em que anos nós estamos? 2020, tá? Como que a gente descobre o número de anos do zoológico? Subtraindo o ano que a gente está de 1958, que é o ano em que o zoológico foi criado. É o mesmo tipo de problema, gente. Olhem aqui, ó. Aqui está o ano em que o zoológico foi inaugurado. E aqui tem o número de anos que passaram desde 1958. Somando 1958 com os anos que se passaram, a gente chega no ano atual, que é 2020. Então, para calcular, eu faço uma subtração. 2020 menos 1958. Para fazer essa subtração, a gente começa sempre pela coluna das unidades. Então, eu vou ter que trocar uma dezena por 10 unidades, porque eu não consigo tirar 8 de 10. 10 menos 8, 2. Agora, eu fiquei com uma dezena para tirar 5. Também tenho que fazer uma troca, mas aqui eu não posso fazer porque eu tenho 0 centenas. Então, eu começo trocando a unidade de milhar por 10 centenas. E depois eu troco uma centena, que eu fico só com 9, por uma dezena. Por 10 dezenas. E aqui 11 dezenas menos 5 é 6, 9 menos 9, 0 e 1 menos 1, 0. Portanto, o zoológico tem 62 anos. Então, a resposta da primeira pergunta é: o Zoológico de São Paulo foi criado há 62 anos. A segunda pergunta é: a quantidade de animais expostos aumentou em quantos animais desde sua inauguração? É o mesmo problema, gente, ó, mesmo tipo de problema. Eu tinha, quando o zoológico foi inaugurado, ele tinha 482 animais. E como eu falei, foram comprados mais animais, nasceram mais animais e hoje são 2.100 animais. Novamente, para descobrir o valor que está aqui, a gente faz uma subtração. Menos 482. Aqui, novamente, não posso subtrair 2 unidades de 0, nem tenho aqui dezenas para fazer a troca. Então, eu começo trocando uma centena por 10 dezenas e uma dessas dezenas por 10 unidades. 10 menos 2, 8. 9 dezenas menos 8, 1. E aqui eu não tenho centenas. Eu troco uma unidade de milhar por 10 centenas. 10 menos 4, 6. Então, a resposta da pergunta é: o número de animais aumentou em 1618. A próxima página aqui também apresenta perguntas sobre o Zoológico de São Paulo e vai ficar como tarefa para vocês resolverem sozinhos, e a gente vai resolver na próxima aula. Então, relembrando, a atividade de casa é a resolução da ficha na página 52.
Agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima. Um abraço.